Salvador, é o Cristo Salvador. Amém. A pergunta de número 70 do Catecismo de Heidelberg, nós estudamos a primeira parte da sua resposta na última lição, e nós hoje vamos ver o final, a conclusão. Só lembrando para os irmãos, a pergunta 70 ainda trata sobre batismo, e diz o seguinte: o que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? Lembrando que aqui há uma explicação a respeito do que o batismo me faz saber e também me assegura quando eu o recebo em obediência à ordem de Jesus Cristo. Pergunta 69 vai nos lembrar: como o batismo me faz saber e me assegura que o único sacrifício de Cristo na cruz me beneficia? A resposta é: Cristo instituiu esse lavar exterior e deu com ele a promessa de que, tão certo quanto a água remove a sujeira do meu corpo, assim também o seu sangue e espírito removem a impureza da minha alma, isto é, todos os meus pecados. Então, batismo significa, para o crente, perdão e salvação. Significa perdão e purificação do seu coração, da sua alma, de todos os seus pecados. Aí a pergunta 70, que nós estamos estudando, disse: que significa ser lavado com o sangue e o Espírito de Cristo? A resposta, então, ela vem em duas partes. A primeira delas é: ser lavado com o sangue de Cristo significa receber de Deus o perdão de pecados por meio da graça, por causa do sangue de Cristo derramado por nós em seu sacrifício na cruz. Então, através de seu sacrifício na cruz, Cristo nos purifica de todo o nosso pecado através ou por meio do derramamento do seu sangue. Então, a morte de Cristo na cruz do Calvário, o derramar do seu sangue, torna puro o coração de todos aqueles por quem ele morreu. Quando o anjo apareceu para José e ele disse a José que o nome que ele deveria dar ao filho gerado milagrosamente no ventre da sua noiva Maria, o nome deveria ser Jesus, ele conclui: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Então, o sangue de Cristo me purifica, purifica você por meio da graça de todos os seus pecados. Agora, o que significa ser lavado com o Espírito de Cristo? É o que nós vamos ver hoje. Ser lavado com o seu Espírito significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado para sermos membros de Cristo, para que morramos mais e mais para o pecado e vivamos uma vida santa e irrepreensível. Então, o batismo, ele não somente é um símbolo do que Cristo fez por nós na cruz, mas o batismo também ele é selo pactual. Ele me faz lembrar da minha união com Cristo. Eu estou ligado a Ele agora. Eu pertenço a Ele. Eu faço parte do seu povo. Ele é a videira verdadeira e eu agora sou um de seus ramos, milhares de ramos. Eu pertenço à sua nação, ao seu reino. Eu estou indo para Sião por causa dele. Então, ser lavado com o Espírito de Cristo nos faz lembrar que somente Jesus, por meio da sua graça maravilhosa, nos renova, nos santifica para que sejamos membros do corpo de Cristo, do seu próprio corpo. Vamos ver as passagens bíblicas aqui que são sugeridas. A primeira delas, abram comigo no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo de número 3, versículos 5 a 8. O que acontece aqui nesta passagem é aquela procura de Nicodemos, a procura de Nicodemos por Jesus. Ele vai até Jesus para
tentar entender o significado de tudo aquilo que ele estava vendo. Ele procura Jesus, ele está percebendo que, como ele era um mestre da lei, o que Jesus estava fazendo apontava para as profecias da Bíblia, as profecias do Antigo Testamento. E quando ele chega, por exemplo, no versículo 2, versículo 1 diz quem ele era um dos principais dos judeus, ele era um homem muito importante, ele era um mestre, um doutor da lei. Capítulo 2, ele vai à noite ter com Jesus e ele diz o seguinte: Rabi, que quer dizer mestre, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas aí, quando Nicodemos se dirige a Jesus e ele já diz, olha, sabemos que o Senhor foi enviado por Deus, porque ninguém pode fazer sinais como este se Deus não enviar. Jesus poderia ter dito, muito bem, Nicodemos, você acertou. Mas ele vai tratar com Nicodemos, primeiramente, daquilo que Nicodemos necessitava. E do que ele mais precisava para compreender por que ele deveria ver Jesus como, de fato, deveria ser visto, ou como, de fato, ele deveria ser enxergado. O Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, o Deus que habitou entre os homens, o Messias prometido, o Salvador. Então, a resposta de Jesus, versículo 3, é a seguinte: em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos então pergunta no versículo 4, como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então, Jesus vai falar de novo nascimento, da necessidade dele ser regenerado, renovado, para que se tornasse então membro do corpo de Cristo. Ele precisava nascer de novo para que pudesse enxergar a realidade do reino de Deus. E Nicodemos então diz, mas como é que vai acontecer isso, Senhor? Eu já sou velho, como é que eu posso nascer novamente? É preciso que eu volte para o ventre da minha mãe, para a barriga da minha mãe e nasça de novo? Agora vejam só a resposta de Jesus. Aí eu convido vocês para que leiam comigo do versículo 5 ao versículo 8. Vamos ler. Respondeu Jesus, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer. Ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então, vejam só a resposta de Jesus. Ele diz a Nicodemos que quem não nascesse da água e do Espírito não poderia ver o reino de Deus. Ele está falando a respeito de regeneração, de novo nascimento, e ele está usando a simbologia que o batismo para onde o batismo aponta. Mas também ele está lembrando que o batismo sempre significou para o judeu, quando no passado os gentios eram recebidos na congregação de Israel, eles passavam por uma cerimônia onde a água era aspergida, borrifada sobre eles, simbolizando que agora eles estavam sendo purificados por Deus. É que assim como eles faziam com os gentios, os povos não judeus, também Nicodemos e os demais judeus precisavam desta purificação. Precisavam passar por este batismo. E vejam que o símbolo da água vai fazer ou vai significar o quê? Um novo nascimento promovido pela obra da graça do Espírito de Cristo. Olhem de novo para o versículo 5. Jesus diz, em verdade te digo, é certo o que eu estou dizendo para você. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ele iria instituir mais à frente esse sinal e selo que substituiria o antigo, que era a circuncisão. Mas perceba que Jesus já está atrelando a simbologia da água,
ou a função da água sempre naquela região deserta, quente, de muita poeira, de muito vento, a água que aliviava, que purificava, que limpava, com uma necessidade que todo homem precisaria para enxergar o reino dos céus, ter o seu coração lavado, mas não lavado com água, lavado pelo Espírito de Cristo. Por isso que ser lavado com o Espírito de Cristo significa ser renovado pelo Espírito Santo e santificado, que implica em pureza, implica em limpeza, purificação da alma, para que se possa enxergar o reino de Deus, o reino de Deus. Aí no versículo 6, Jesus continua e diz: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então, não confunda as coisas, Nicodemos. Não fique admirado de eu dizer a você que você precisa nascer de novo. Jesus estava falando, é claro, do nascimento espiritual, do novo nascimento para a alma. Ele conclui então dizendo assim, que o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. A obra, então, realizada seria espiritual. De forma que, toda vez que a cerimônia, ou que o rito religioso do batismo, este sacramento instituído por Jesus, ele é aplicado a uma pessoa já adulta, que já compreende, que já exerce fé, ou então em uma pequena criança que ainda não entende nada, assim como os antigos bebês eram circuncidados, o símbolo e o selo sempre apontarão para a mesma necessidade. Todos precisam nascer de novo. E esse nascimento e esta obra, ela é puramente da graça de Deus, ou ela vem somente dos céus. É uma obra transformadora, ela é uma obra que é realizada no interior do homem, de modo que o que é nascido do Espírito, ele é purificado em seu coração, e ninguém pode ver isto, interiormente falando, senão aquele que conhece o Espírito, que é o Espírito Santo. Agora, quando você é regenerado, o que vai acontecer, ou quais são as consequências disto? Você vai viver uma vida nova com Cristo. Vejam em Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo de número 4, que já foi um versículo utilizado na pergunta anterior, onde o ensino apostólico, não se atendo especificamente à forma de batismo, vai mostrar que o batismo simboliza esta união agora do crente com Jesus Cristo. E o que é que acontece com ele? Acontece com ele uma obra transformadora, renovadora e santificadora. Para quê? Para que ele morra cada dia mais e mais para o pecado e viva cada dia mais e mais para Cristo. Ele vai viver de forma santa, de forma irrepreensível. Por isso que às vezes a conversão de um homem, ela é tomada por dúvidas, tanto dos crentes como dos incrédulos, quando este homem, ele é conhecido. Antes de viver o Evangelho, todos sabiam o que ele fazia, como ele se comportava, como ele agia, e agora ele se apresenta como crente. A reação de muitos, por vezes, é: não, isso não pode ter acontecido. A gente sabia como ele era, a gente sabia o que ele fazia, a gente sabia a maneira como ele vivia, até mesmo como ele tratava os cristãos, como ele tratava a Bíblia, e agora ele vem como um crente. A obra do Espírito, portanto, é aquela que vem e sopra onde quer. A gente não sabe para onde vai e como vem. Mas quem é regenerado, ou quem nasce de novo, sente o poder do Espírito, assim como nós não podemos sentir ou não podemos enxergar o vento, a brisa, mas nós sabemos que ela toca em nossa pele e ela refresca o nosso corpo quando nós sentimos calor. Aí quando nós chegamos em Romanos 6, versículo 4,
o que diz o apóstolo Paulo, vamos ler? Fomos, pois, sepultados com ele quem? Com Cristo, na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O batismo, então, ele vai promover essa união, ou ele vai apontar para esta união, e a obra do Espírito, ela é tão profunda, graciosa e espiritual, que na maneira ou na forma até mesmo como o apóstolo Paulo ele se dirige ao assunto e ele menciona o batismo, dá a entender que quando você é batizado, então você é regenerado. Dá a entender até que quando você é batizado, então você naquele momento morre para o mundo e nasce para Cristo. A ideia não é essa, a ideia não é da regeneração pelo batismo, mas é que o batismo traz essa lembrança tão maravilhosa do que Cristo fez por nós, que no dia em que ou você já adulto, convertido depois de um bom tempo, se apresenta aqui para professar sua fé e é batizado, ou então você depois vê os seus filhos, contempla os seus filhos chegando aqui agora e por si mesmos professando a sua fé, você vai lembrar daquilo que Cristo fez na cruz por você e por sua casa. A graça dele operada na vida do seu povo. E você agora, crendo no que ensina a palavra de Jesus Cristo, vai entender o significado do que o apóstolo Paulo está dizendo. Porque se nós olharmos os versículos anteriores, o que o apóstolo Paulo está respondendo é a dúvida daqueles que acreditavam que era necessário que se pecasse mais para que a graça de Cristo fosse mais abundante. Porque onde o pecado abundou, superabundou a graça. Mas ele vai dizer no versículo 2 que de maneira nenhuma. Como é que o crente vai viver ainda no pecado se ele morreu para o pecado agora em Cristo? Ou ele vai ignorar, versículo 3, que todos os que foram batizados em Cristo foram batizados na sua morte. E aí ele vai lembrar que o significado de ser lavado com o Espírito de Cristo aponta agora para uma vida nova que nós temos com Ele. E por isso que a doutrina da santificação que nós encontramos na Bíblia vai nos mostrar que agora, separados por Cristo, nós somos chamados a viver uma vida de santidade. Nós devemos ser santos porque Ele é santo. Nós fomos separados para isso. Nós fomos chamados para viver agora para Cristo, morrendo assim como Ele morreu para o mundo e ressuscitando agora para a glória do Pai. Vejam que no final do versículo 4, ele vai dizer: assim também, à semelhança de Cristo, andemos nós em novidade de vida. Toda a linguagem aqui vai falar agora do seguinte: você em Cristo está unido, e o batismo simboliza e sela essa verdade. Vejam só, quando a gente fala desse assunto, e muitas vezes a gente tem a tendência de dizer que somente o batismo é um símbolo. E nós nos esquecemos que ele é meio de graça, nós nos esquecemos que ele é selo da aliança. Nós começamos a desprezar aquilo que Cristo deixou para nós como lembrança, que Ele deixou para nós como um instrumento para fortalecer a nossa fé, para nos lembrar que todos os dias, e aqui vem aquela ilustração de novo, que quando eu chego em casa, depois de um dia de trabalho, de estudos ou de esportes, enfim, eu preciso me purificar e eu vou correr para o chuveiro porque eu preciso da água para me banhar. Eu recorro a Cristo em oração. Eu sei que confessando os meus pecados, Ele é fiel e justo, Senhor, para me perdoar todos os pecados por meio de Cristo. E eu sempre vou lembrar da necessidade de ser lavado, de ser purificado, de ser santo, assim como Ele é santo. Então, quando nós olhamos para esse assunto, não pensemos, irmãos, que deve ser diferente o cuidado e o tratamento com os nossos filhos.
Veja, aqueles que creem no batismo infantil e aqueles que não creem no batismo infantil, eles agem e seguem a mesma linha de compreensão do que a Bíblia diz, apenas com uma mudança. Eles acham que o símbolo ou o sinal não deve ser aplicado pela criança, porque ela ainda não teve capacidade para crer. Mas onde é que eles caminham juntos? E eu vou dizer isso aqui para vocês agora. Nenhum pai crente, consciente, vai deixar o seu filho crescer desde pequeno escolhendo a religião que ele quer. Um umbandista vai criar o filho na umbanda, o espírita vai criar o filho no espiritismo, o católico romano vai criar o filho no catolicismo, e o crente vai criar como? No evangelho. Vai ensinar a palavra, vai orar com ele e ensiná-lo a orar e a ler a Bíblia, porque se nós não crescêssemos nisso, que Deus também ama os nossos filhos e que eles cresceram numa família cristã, separados por Cristo, porque pertencem à igreja, então nós não deveríamos nem ensiná-los a ler a Bíblia, a orar, a cantar, nem trazer para a igreja. Porque no dia certo, quando eles pudessem responder por si mesmos, eles iam escolher o que eles querem. Nananina não. Ninguém faz isso, só se for doido. Você cria o seu filho assim como você é responsável por educá-lo, colocar a comida para ele, dar as roupas. Você deve, acima de tudo, preocupar-se em ensinar o evangelho. E quando ele é batizado na infância, que é o caso da gente, como é que a gente cria e ensina? Batismo, meu filho, não regenera ninguém. Você foi marcado porque você pertence ao povo de Deus. Agora, essa marca é uma lembrança importante para você, da necessidade que você tem de buscar em Cristo, viver o que esta marca significa e aponta. Porque somente Ele tem poder para lavar o seu coração. A gente até ensina na igreja, né? Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alva se me tornou. E diz em sua palavra: em ruas de ouro andarei, ó dia feliz quando eu criei em Jesus e a vida eterna eu ganhei. Se você ensina o evangelho à criança, porque você crê nessa promessa de Jesus, não é verdade? Então, percebam que maravilha é entender o que significa o batismo, ser lavado com o Espírito de Cristo. Finalmente, duas passagens para a gente fechar. 1 aos Coríntios, capítulo 6, também nos faz lembrar, 1 aos Coríntios, capítulo 6, o significado deste sacramento. O sacramento aponta para o lavar, regenerador, santificador e justificador em nome de Cristo e no Espírito do nosso Deus. Vejam só, a partir do versículo, deixa-me ver aqui, versículo 9, 1 Coríntios 6, versículo 9, nós vamos chegar ao versículo 11, que é o nosso versículo chave. Vamos lá. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Quando a pessoa ela é regenerada pelo Espírito de Cristo, ou seja, ela nasce de novo, ela recebe um novo coração, a sua inclinação agora, ela será para a obediência. Está implantado nela agora o temor do Senhor. Ela vai olhar para o seu passado e vai lembrar que todos nós nos encaixávamos nos versículos 9 e 10 aqui. Nós podemos não ter experimentado o fundo do poço, do lamaçal de pecados que este mundo é e oferece, mas com certeza todos nós aqui um dia fomos impuros.
Ou isso não é verdade? Mas o que foi que aconteceu quando Cristo nos salvou? Nós éramos assim, versículo 11, tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes. O batismo então lembra desse lavar regenerador do Espírito, mas fostes santificados. Então, a santificação, ela é uma obra da livre graça de Deus, onde Deus, operando agora em nós, regenerados, novos em Cristo, cada dia mais Ele inclina o nosso coração a buscar ao Senhor, a morrer para o mundo e a viver uma vida santa. Então, agora o regenerado, ele pode ver o reino dos céus, assim como Nicodemos pôde ver um dia. Quando a gente lê os evangelhos, a gente pergunta, e aí, será que Nicodemos se converteu? Quando você termina de ler o Evangelho de João, você percebe que Nicodemos ele muda de postura, porque antes ele procura Jesus no escuro da noite, para que ninguém veja. Mas depois ele enfrenta a todos solicitando permissão para sepultar ao Senhor. Veja, o quadro muda e Nicodemos, durante a história da sua vida, ele compreende e entende a necessidade do novo nascimento. O que é que acontece então com todos aqueles que conhecem o Evangelho da graça de Deus? Nascem de novo. Eles agora enxergam o reino e vivem agora para obedecer ao Senhor. Então, se antes não entendiam assim, quando eles ouvem a palavra e eles são exortados na palavra e admoestados na palavra, a palavra então corrige pelo Espírito. O Senhor então trabalha no coração, você é animado, você é consolado, você é encorajado, você é disciplinado quando precisa, assim como um pai educa o seu filho. Agora tudo faz sentido para a gente. Por quê? Porque nós somos lavados, santificados e justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. E o último versículo, ou a última passagem, está em Colossenses 2. Vamos para lá, e agora a gente termina. Colossenses 2, versículos 11 e 12. Mais uma vez a figura do batismo aí, o selo e o sinal da aliança, significando, apontando para esta nossa união com Cristo agora. Colossenses 2, 11 e 12, vamos ler. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando geralmente a gente tenta explicar o significado do batismo, ou o batismo como um sacramento da nova aliança, substituindo a circuncisão da nova aliança, geralmente o pessoal diz assim, mas você está querendo trazer coisa de judeu que ficou para lá. Vejam só o que Colossenses 2,11 nos diz, que nele, em Cristo, nós também fomos circuncidados. Espera aí, circuncidado ainda? Ele continua, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Aí mais à frente ele vai dizer, que circuncisão de Cristo é essa? Claro, é o novo nascimento, é a regeneração. Mas o que é que simboliza? Olha só, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo. A circuncisão de Cristo, então, é o batismo. Significa e aponta o batismo, que é o derramar da água, ou imergir, como alguns acreditam, ou aspergir, como nós praticamos, todos eles sinais de purificação que ocorre no coração, que é a chamada circuncisão de Cristo. E aí, geralmente na classe de catecúmenos, a pergunta sempre é, pastor, e naquele tempo as mulheres não eram circuncidadas? Por quê? No passado, por uma razão biológica, elas não podiam ser, mas também porque antigamente a nação igreja era apenas Israel. Agora era necessária uma circuncisão
diferente, circuncisão de Cristo ou batismo, porque pessoas de diversas nações viriam. Inclusive mulheres que se converteram, como Lídia e outras em Corinto, onde os maridos não eram crentes, nem circuncidados eram, mas elas foram circuncidadas, receberam a circuncisão de Cristo e o significado sempre foi o mesmo. Mas, irmãos, na próxima quarta-feira a gente vai continuar e aí nós vamos ver a pergunta de número 71, que ela é bem interessante. Fala sobre a promessa do batismo e como na instituição do batismo o Senhor trouxe para nós a promessa de que nos lavaria com o seu sangue e com o seu espírito. Mas nós vamos deixar para a próxima quarta-feira, nós vamos orar agradecendo ao Senhor o estudo da palavra e depois nós vamos orar de 2 em 2. Senhor, agradecemos, nós louvamos o Senhor, ao Senhor, por Jesus Cristo, por sua obra maravilhosa, por seu Espírito que nos lavou, renovando a nossa mente e coração, nos purificou de toda a impureza, nos santificou, removendo de nós o pecado, a sujeira do pecado, fazendo-nos morrer cada vez mais para o mundo e viver cada dia mais vida irrepreensível para Deus. Nós te louvamos, ó Senhor, por tua graça maravilhosa, graça de Jesus, a circuncisão que Ele realizou em nosso coração, nos fazendo dele povo de propriedade exclusiva dele, igreja que pertence a Ele, a comunidade dos crentes, daqueles que foram salvos pela graça, mediante a fé em Cristo. A comunidade dos crentes e dos seus filhos, também alvo deste amor e promessa de que o Senhor trouxe bênção e salvação para as famílias da aliança. Ajuda-nos, ó Senhor, a confiar e a entender a cada dia o que significa este selo do pacto que é o batismo, muito mais do que uma simbologia apenas, é meio de graça, aponta para a união que nós temos com o Senhor Jesus Cristo, significa que em Cristo todos os nossos pecados estão perdoados e nós fomos lavados, purificados. Nós podemos hoje ver o reino de Deus. Nós enxergamos aquilo que muitos não enxergam. Nós vivíamos afastados do Senhor, mas hoje nós conhecemos a Cristo, o nosso Salvador, nosso Redentor maravilhoso. É no nome dele que nós oramos e pedimos ao Senhor que continue a nos ensinar, a nos ajudar a compreender a palavra e que ela nos torne mais crentes, humildes e santos. Tudo isso para a glória do teu nome. Em nome de Jesus oramos. Amém.